Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Alessandra de Nuestros Momentos Montessori. Hace mucho tiempo que no aparezco por aquí. Yo había prometido aparecer una vez por semana para hacer un directo para vosotras, pero muchas cosas andan pasando aquí desde el otro lado de la pantalla. Aquí mi vida privada está pasando algunas cosas que me están impidiendo de estar más ativa en las redes sociales, en Instagram, en YouTube. Pero bueno, hoy he dicho, voy a hacer el vídeo de cualquier manera, porque de hoy no puede pasar, porque estoy todos los días diciendo, voy a hacer el vídeo, voy a hacer, y nunca lo hago. Y le he dicho, hoy no pasa. Entonces hoy quiero hablar contigo sobre hacer Montessori en casa, ¿no? Porque imagino que tú eres una mamá de un niño de 1 año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, que te gusta Montessori, a lo mejor has visto algún curso presencial, alguna persona que te ha apresentado materiales y te has quedado maravillada, ou então pode ser que sigues a muita gente aqui em Instagram, em YouTube, em TikTok, falando sobre Montessori, ensinando como fazem homeschooling, um, não mostrando aqueles ninhos tão concentrados, trabalhando tanto, com aqueles materiais de madeira tão bonitos, com bandejas, limpiando mesas, cepilhando o suelo, não? E aquilo deve deixar-te assim, uau, que coisa mais bonita, quero isso para meu filho, não? Então, esse direto é para ti, vale? E queria, antes de entrar em el tema, fazer solo uma breve introdução, porque ayer foi dia 6 de maio e esse é um dia muito especial para a comunidade montessoriana do mundo todo, porque é o dia do falecimento de Maria Montessori. Maria Montessori faleceu el 6 de maio de 1952, ela tinha 82 anos, então esta é uma fecha muito especial e que sempre recordamos, não? É provável que tu estás recebendo um montão de posts, de carrusseles, de vídeos aqui em Instagram, de outras pessoas que tu sigues, falando sobre o aniversário de morte de Maria Montessori. E, bueno, eu não podia também deixar de comentar sobre isso, porque para mim Maria Montessori é uma maestra, é uma inspiração. Eu creio que temos muitíssimo que aprender com ela, com sua história de vida, não? Ela foi uma mulher muito guerreira, foi uma mulher que batalhou muito ao largo de toda a sua vida. Ela não era só uma médica, ela não era só uma pedagoga, ela não era uma psiquiatra, ela não era só uma pessoa muito devota, ela não era só uma madre que foi obrigada a separar-se de seu filho e teve que esperar 15 anos para estar com ele. Enfim, ela não é só isso que nós outras já sabemos. Ela era uma mulher, um ser humano de um coração muito grande, de uma espiritualidade muito grande e de uma força imensa, não? É muito difícil encontrar uma pessoa aos dias de hoje com a força que tinha Maria Montessori. E por isso que ela tem que ser uma grande inspiração para nós outras, porque ela passou por muitas desgraças ao largo de sua vida, muitas desgraças, não? Quizás a primeira mais importante foi a separação de seu filho, quando ela foi madre com 28 anos, e depois foi ver seu trabalho crescer, chegar a pontos inimagináveis, que ela ganhou muitíssimo dinheiro, se ha hecho super famosa, todo mundo queria formar-se com ela, e de repente tudo isso que ela havia construído se derrumbou de um golpaço de la noche para la mañana, não? Mussolini mandou queimar seus livros, destruiu uma estátua que tinha dela em uma praça, cerrou todas as escolas Montessori de Itália, os professores italianos, os professores montessorianos de Itália eram perseguidos, não? Eram presos. Ela teve que sair correndo, literalmente, de Itália e vindo buscar refúgio em Espanha,
com a roupa de corpo em uma maleta, não, pensando que ia morrer no caminho. E depois de uns anos aqui em Barcelona, ela teve que outra vez abandonar correndo Espanha por causa do crescimento do regime de Franco e teve que buscar também outro lugar para viver. Se foi à Holanda, depois recebeu a invitação para dar um curso em Índia e durante esse curso estourou a Segunda Guerra Mundial e ela teve que quedar-se em Índia, se não me falha a memória, há 11 anos. Creio que ela se quedou, não sei se foram 7 ou 11 anos, que ela se quedou ali em Índia sem poder sair. Em cima, seu filho outra vez foi separado dele, estuvo durante um tempo em um campo de concentração. Então, ele passou por muitíssimas privações ao largo de sua vida e mesmo assim ela nunca desistiu de seu trabalho. Ela nunca desistiu de los niños, ela nunca desistiu da causa que era de salvar a espécie humana, não? Porque a ele lhe gostava muito los niños, levou 50 anos de sua vida estudando los niños de 3 a 6 anos, pero más que los niños, lo que a ele lhe gostava muito era a espécie humana. Não, eu sempre digo que para ser professora, para hacer qualquer trabalho com niños, de psicóloga, de terapeuta, de qualquer coisa que vas a trabalhar com niños, não basta com que te gusten os niños, tem que gustarte a espécie humana, tem que gustarte del Homo sapiens, tienes que sentir um interesse por aprender sobre nós outros, não? Porque é nada mais e nada menos que isso. Não, os niños crescem, os niños se vão transformar em adultos, então é importante saber como funciona o ser humano como um todo para poder atender a esse ninho, verdade? Aí é que entra nossa maior preocupação. Então, eu creio que isso que deveríamos sempre pensar quando decidimos seguir seguir Montessori em casa, ou se somos professoras e queremos dar Montessori a nossos niños, há que estudar muito e há que sempre recordar do exemplo de Maria Montessori, que ela nunca desistiu, que mesmo apesar de tudo o que ela sofreu, tudo o que lhe foi arrebatado ao largo de sua vida, ela nunca tirou a toalha. Hasta o último momento, hasta seu último sopro de vida, ela estava trabalhando. Não, porque ela faleceu justamente quando ela estava falando com Mário sobre um planejamento que eles estavam fazendo de um viagem à África, onde ela ia dar um curso de formação de guias para, não, que ela queria formar guias Montessori em, creio que era em Gana, se não me falha a memória, o país em concreto de África onde ela ia. E ela morreu justamente nesse momento. Então, esse é um grande exemplo que ela nos ha deixado, que até o último momento ela não parou de trabalhar, até o último momento ela não desistiu de los niños, até o último momento ela creía em seu propósito de vida. E creio que isso tem que ser uma lição para todos nós outros, e especialmente para nós outros que queremos levar Montessori a nossos niños. Não? Se queremos dar esse método, se queremos viver essa maneira de educar nos niños, nos adolescentes, é importante sempre recordar o exemplo de Maria, porque eu te vou assegurar, eu já levo 12 anos estudando Montessori, levando Montessori, etc. E eu te posso assegurar que vas a ter muitíssimas ganas de tirar a toalha em várias ocasiões. Pero em várias ocasiões te vai dar ganas de tirar a toalha. E para não tirar a toalha, o que tens que fazer é recordar a Maria. Porque ela, como nossa maestra, ela sabe também que era muito fácil desistir. Ela teve várias e várias ocasiões de desistir e aún assim ela não ha desistido. E ela podia haver hecho, porque ela era médica, ela era professora da Universidade de Medicina, ela podia haver deixado várias e várias vezes. E a lo mejor ela havia tenido uma vida muito mais fácil. Pero assim ela não quis, porque ela tinha muito claro em sua cabeça de que era necessário lutar pela infância.
Então, ele é o maior exemplo que temos. E, de verdade, eu tenho um corcho na parede, aqui está a mi lado, não dá para ver, mas está aqui na parede, aqui desse lado, onde tenho dibujos de meu hijo, tenho um calendário, tenho algumas frases motivacionais, não? Tenho meu vision board e tenho uma foto de Maria Montessori, porque ela é uma de minhas maestras e tenho que sempre que recordar essa lição que ela nos deixou, esse pedido, essa súplica que ela deixou a todos os montessorianos de nunca desistir, de sempre crer em el niño e de nunca deixar de estudar, não? Ayer, no post de homenagem de la AME, eles contam sobre um congresso que Maria Montessori deu ao final de sua vida, em que houve um momento que ele, se dirigindo ao público, ele dizia: hasta quando devemos estudar sobre a mente humana, sobre o desenvolvimento humano, não? E ele a mesma se contestava: hasta el dia de nuestra muerte. Então, há que ser muito... não é insistente a palavra... é ter muito claro em la cabeça, em lo que queres, ter muito claro esse propósito de vida e nunca olvidá-lo. Sempre ter em mente o que foi que te levou para aqui. E creio que esta é a primeira coisa que tenho que dizer a ti se tu queres levar Montessori a tus hijos. A primeira coisa que tu tens que ter muito claro é que vas a ter muitas ganas de desistir. Mal, sinto se sou assim tão pessimista, pero é que depois de 10 anos, mais de 10 anos, eu creio que posso já dizer-te isso, porque seguro que te vai passar. Eu he visto passar com muitas pessoas, não só comigo, e algumas de verdade acabaram desistindo. Então, você vai entrar ganas de desistir muitíssimas vezes. Porque é difícil. Não te vou dizer que é fácil, porque se te digo que é fácil, eu vou estar mentindo. É difícil. Tens que estudar, tens que organizar-te, tens que ter muito claro aquilo que queres e aquilo que não queres. Te vais equivocar um montão de vezes. Vas a ter coisas que vas a querer comprar e não vas a poder. Não só porque não vas a ter dinheiro, mas é que a vezes não é disponível no país onde tu vives, ou é disponível, pero envolve algumas questões que tu não podes cumprir, não? Por exemplo, a mim me encantaria fazer o curso de guia de 6 a 12 anos de AME em Girona, pero eu não posso ir. Não, e não é só por uma questão econômica, mas é porque eu sou madre. Meu hijo depende de mim, eu vivo em Madrid, eu não posso estar 2 anos vivendo em Girona para fazer um curso de guia. O curso de Girona é para pessoas que não têm família, é para pessoas que não têm filhos ou que são de ali, então é mais fácil para eles, não? Porque a parte de envolver uma inversão econômica muito grande, também tens que passar muito tempo lejos de tu família, não? É só em Girona que existe essa formação. Então, por isso que também é muito complicado. E vas a ter muitas ganas de desistir por causa dessas complicações que vas encontrar em tu caminho muitíssimas vezes. Pero se tu te recuerdas por que has entrado nisso, por que has decidido a ser isso, então vai ser muito mais fácil de seguir esse caminho. Então, essa é a primeira coisa que quero deixar claro. Vas a querer desistir. Vas a querer tirar a toalha. Miles de vezes. Pero se de verdade te gusta Montessori, se de verdade a razão que te trae a Montessori é algo que é muito forte para ti, é algo que é muito significativo para ti, é algo que de verdade te importa, então não vas a deixá-lo. Vale? Esse é o primeiro conselho que quero dar-te. Luego, tens que formar-te. Tens que buscar formação com entidades, com profissionais sérios, com experiência, com um currículo que seja que transmita confiança, verdade? Porque hoje em dia há muita gente que faz cursos Montessori em Instagram, em Facebook, etc. Há muita gente que dá cursos Montessori grátis ou muito baratos, pero não têm experiência, não han leído um livro de Maria Montessori, ou quizás só han leído um,
Ha hecho um cursito ali uma vez com alguém e decidiu repetir tudo o que havia aprendido nesse curso, pero não tem nenhuma experiência, não chegou a vivê-lo com seu filho, não chegou a aplicar com ninhos em uma escola, não tem nenhuma experiência. Então, de que te vale, não, fazer um curso assim? É isso que quero que te perguntes. Não? É muito importante saber selecionar com quem te vas a formar. E logo tens que saber por que tu queres formar-te com Montessori. É porque tu queres dar Montessori a tus hijos ou é porque tu queres trabalhar com isso? É porque tu queres ser uma professora Montessori. Se é a segunda, então mais forte é a necessidade de buscar uma formação séria. Não? Mi conselho sempre é de formar-se com AMI. Eu sei que AMI é caro, eu sei que AMI não existe em todos os países, pero é a melhor formação que existe, a de AMI, a de la Associação Montessori Internacional, porque são eles que preservam a integridade do método Montessori. E uma vez que tu tenhas um título de AMI, isso te vai abrir portas no mundo inteiro. O título de AMI ele vale para todo mundo. Então, se de verdade te queres formar como guia Montessori para trabalhar com isso, se tu não tens agora condições econômicas para isso, empieza a guardar dinheiro, empieza a buscar alguma salida, alguma forma de guardar dinheiro para poder formar-se com AMI. Não? Eu, quando fui formar-me com AMI, eu tive que esperar mais de um ano para reunir o dinheiro que valia o curso. Eu tive que fazer muitas horas extras, eu tive que vender coisas de meu filho para poder guardar o dinheiro e fazer essa formação, porque é verdade, é uma formação muito cara. Mas eu também te vou dizer uma coisa, vale cada cêntimo, pero cada cêntimo. Quando termina a formação, te sales outra pessoa. Então, é um dinheiro que não vas a gastar, vas a invertir. É uma inversão. E é assim que tens que encarar. Vale? E se te vas a formar com AMI, por favor, leva a sério a formação. Porque quando eu estava em formação, vi muitas chicas que parecia que estavam ali por estar, porque seu padre lhes ha pagado o recurso, porque só queriam ter el AMI no currículo. Então, não estavam muito pendientes das classes, se reiam, saliam com as amigas, como se estivessem no instituto. E creio que isso é uma tonteria, sabes? Porque estás tirando a la borda uma experiência maravilhosa. Então, se adulta. E no momento que estés fazendo esse curso, se adulta, se responsável, lê os livros que te vão mandar ler, leva em sério as classes, esteja muito atenta a tu formadora. Quando vais escrever os ensaios, escreve com tu coração, escreve em sério, como se tu estivesses em la universidade, fazendo, não sei, um doutorado, um master, porque não é um cursilho a mais, é uma formação AMI, é a formação que leva o nome de Maria Montessori. Então, aproveita essa oportunidade que vas a viver, porque muita gente queria estar em tu lugar e nunca vai estar. Então, eres uma pessoa privilegiada. Aproveite essa oportunidade, aproveite, saca todo o jugo que puedas de tu formadora, porque as formadoras de AMI, elas podem ser exigentes, mas se elas sentem que tu eres uma pessoa muito interessada em aprender, ela vai reconhecer e te vai ajudar. Agora, se o que tu queres é aprender Montessori para ser Montessori em casa, com tu filho, quizás não seja tão necessário fazer uma formação de AMI, tu podes fazer se tu queres fazer, pero quizás não seja algo tão necessário, podes fazer uma formação com outra entidade, sem ser AMI, ou então vocês podes buscar alguma pessoa, alguma profissional que está em las redes sociais, que está na internet, que já tem uma experiência, que já lo ha vivido com seus filhos, que lo ha aplicado, e que se dedica a formar outras mamás como tu para levar Montessori a tus hijos, não?
Existem muitas profissionais sérias no mercado y bueno, yo también soy una de ellas, ¿no? Pero no voy a hablar de mí ahora mismo, ¿vale? Vamos a seguir explicando lo que tienes que hacer. Cuando yo he empezado a hacer Montessori en casa, yo tenía mucho esa cosa de tengo que estudiar, tengo que leer, y porque eso es importante, y eso es un consejo que a mí me daban mucho, que tenía que leer, y es verdad. Pero também pode ser que tu, quando estás nesse momento de estar estudando e lendo e haciendo cursos, te sientes muito abrumada e não sabes por onde começar, não? Então, aí entra o conselho que te quero dar a la hora de colocar em prática. A primeira coisa que tens que fazer é perguntar-te a ti mesma ou a tu marido, se tu estás casada, não? E perguntar a ele também, fazer uma reunião com ele. ¿Por qué quieres dar Montessori a tus hijos? ¿Cuál es el objetivo que tienes? Lo que tú quieres es que ellos aprendan las matemáticas, lengua española, historia, geografía, o solo quieres dar una educación Montessori, una crianza Montessori, ¿no? De enseñar vida práctica, quizás dar un poquito de sensorial, darle uma formação humana, não? Saber elegir os juguetes comerciais desde uma visão montessoriana, saber elegir os livros desde uma visão montessoriana, educar a tu filho desde uma visão montessoriana, não? Educar, me refiro a como relacionar, a como falar com ele, a como escutar-lhe, a como alentar-lhe, não? Porque isso é muito importante. Montessori não é só um método pedagógico para aprender a hacer sumas, restas, divisões, para aprender a ler, escrever, para aprender história, física, química, biologia. Não é só sobre isso, Montessori. Montessori é sobre a formação do ser humano. E quizás isso seja incluso muito mais importante. Quizás seja mais importante. A formação do ser humano. E isso nós, como mamás Montessori, podemos fazer com toda a segurança. Vale? Isso eu te posso assegurar. É possível, pero também te vai requerer um pouco de preparação prévia e preparação também durante o processo, porque os ninhos vão crescendo e à medida que eles vão crescendo, eles vão cambiando. Então, tens que seguir estudando para saber que te toca aprender nesse momento em que eles estão. Por isso sim é importante, não? E quizás se tu tens um ninho pequeno de 2, 3 anos, 4 anos, antes que comprar a torre rosa, os cilindros, qualquer material Montessori, o mais importante seria dar-lhe uma banqueta, não? Banqueta, creio que em espanhol se diz taburete, não? Melhor. Dar um taburete, não? É como uma silita pequenita, muito barrita, que não tem respaldo, que suelen ser assim um círculo, não? Com 4 pés assim abaixo, isso não? Pero para que ele pueda subir e pueda cepilhar-se os dentes, lavar as manos, lavar uma fruta, coger um vaso de água, ajudar-te a preparar uma ensalada, a preparar um sanduíche, a incluso ajudar-te a preparar as lentejas, os macarrones, ajudar-te a poner a roupa para lavar, não? Quando os niños são muito pequenos, não? Nessa etapa de 1 ano e meio hasta os 5 anos, mais ou menos, les gusta muitíssimo tudo o que nós em Montessori chamamos de vida prática, não? Que é tudo que é referente com limpeza, com preparação de alimentos, com o cuidado de uno mesmo. Para eles isso é muito importante, muito importante. E por que em Montessori damos tanta ênfase à vida prática? Porque queremos criar pequenos serviciales, porque queremos que os niños sejam nossas empregadas domésticas. Não se trata nada disso. Em Montessori levamos muito em sério a vida prática,
porque a partir destas atividades, ele vai permitir ao ninho preparar-se para aprender a ler, para escrever, para compreender o pensamento matemático. Está tudo relacionado. Pode te parecer raro pensar qual é a relação que tem entre limpiar uma mesa e saber escrever, pero está completamente relacionado, porque para limpiar uma mesa, o ninho tem que fazer movimentos assim. E isso, se tu paras para pensar, é um exercício de muñeca, é um exercício de mano, é um exercício de braço, é o exercício com os dedos que les vai preparar a la hora de sujetar um lapicero. Por isso que é tão importante. Todos os exercícios de vida prática, eles não estão ali porque são bonitos, porque são monos. Não, eles têm uma razão. Eles são passo prévio para que o ninho pueda aprender depois outras coisas muito mais sofisticadas. E por isso que é tão importante ir preparando essa mano, o braço, a espalda, os ombros, a zona lombar, não? E isso tudo, vida prática é perfeito. E também porque vida prática, e aí já é a segunda razão, não? Também porque vida prática ela está muito relacionada com a ideia de comunidade, que isso é algo que é muito importante em Montessori. Não? Nos ninhos da escola Montessori, eles têm um sentido de comunidade muito forte. E isso nós também podemos ensinar a nossos filhos ou a nossos alunos da escola tradicional, se somos educadoras infantis. Não? Esse sentido de comunidade é muito importante, que ensinamos a los ninhos desde que eles são muito pequenitos. Não? Saber que cada um tem deveres e também tem direitos, que cada um é importante, que devemos nos ajudar entre todos. Não? Quando um ninho Montessori ele prepara por exemplo, uma ensalada de frutas a seus companheiros do cole, ele não está preparando uma ensalada de frutas para ele. Ele está preparando para todo o grupo. Isso é muito importante de frisar. Não? Eu recordo quando eu trabalhava na escola Montessori, quando ensinávamos a los ninhos a picar fruta ou, por exemplo, quando lhes dávamos um ovo cocido, que tinham que quitar a cáscara do ovo e depois partir o ovo, não? Eles pensavam que era para eles comer. E lhe dizíamos, não, isso não é só para ti, isso também é para tus companheiros. Não, vamos a parti-lo em pedaços para que tus companheiros também possam comer. Vamos a servir a eles, não? E ele se quedava assim mirando. Pero aí depois, quando começávamos a chamar os chicos assim, mira lo que Maria, por exemplo, não? Mira lo que Maria ha preparado para vosotros. Ela ha preparado o ovo cocido. Vamos a comer um pedacito do ovo cocido que Maria partiu para vosotros. E veniam todos os chicos a coger um pedacito do ovo cocido. Pois Maria, ao ver aquilo, ela se sentia importante. Não, ela se sentia valorada, ela se sentia forte, ela pensava, mira, eu he cortado um ovo cocido para meus amigos. E agora meus amigos estão comendo esse ovo cocido graças a meu trabalho. Por isso que é tão importante esse aspecto da comunidade que existe em Montessori. Começamos quando eles são muito chiquititos e isso segue em primária. Em primária é muito forte e quando chegamos à secundária é todavia mais forte, não? Pero claro, para chegar a esses níveis, primeiro temos que passar por essa etapa, quando eles são pequenitos, e começar desde que eles já podem caminhar e levar uma bandeja com um vaso de água em cima. Já podemos começar a partir desse momento, a ensinar-lhes essa importância que tem o grupo, a comunidade, que todos somos parte de uno, não? Todos meus companheiros são importantes, não sou só o eu importante. Eles também são importantes. Cada um tem uma beleza, uma importância dentro desse grupo. Cada um faz o grupo funcionar. E quando um desse grupo realiza um trabalho que seja para todos os demais, para compartilhar entre nós outros. Porque assim se trabalha esse sentimento de comunidade, que cada dia está desaparecendo mais em nossa sociedade. Verdade? Então, por isso que é tão importante. A terceira razão também porque a vida prática é tão importante é porque ela vai permitir que o ninho entre em concentração.
E a concentração ela é necessária para que o niño aprenda qualquer coisa em sua vida. A concentração não é, ai, mira, está concentrado, que bem, agora ele me deixa em paz. Não, a concentração ela é importante para que um indivíduo aprenda qualquer coisa. Senão, sem concentração não podemos aprender. E para fomentar essa concentração, damos também essas atividades de vida prática aos ninhos. Então, por isso que eu digo que se tu queres começar a dar Montessori em casa, também é importante realizar isso, vale? Hacer essa, comprar esse taburete para facilitar a autonomia para ele, para poder lavar-se as mãos, cepilhar-se os dentes, não? Alcançando o grifo. E também, ao mesmo tempo, já ir explicando para ele que é importante esse trabalho de comunidade. Se estáis em casa, a comunidade é mamá, papá e el niño. Se há um hermano, o el hermano também. Incluso eu diria que se há um perro, se há um gato, também colocá-lo nessa comunidade, não? Eu também diria, porque, bueno, eu sou muito de animais, eu creio que a família interespécie se pode existir, é uma coisa perfeitamente plausível, se tu também pensas como eu, então, por que também não colocar o perro e o gato como um elemento desse grupo? Agora, se tu não pensas assim, bueno, pues que seja mamá, papá e el niño. Ou hermano também, se existe um hermano. Se não existe hermano, mamá, papá e el niño. Pero vosotros sois a comunidade. E cada um tem um papel, cada um tem direitos e deveres. E cada um deve respeitar-se esses direitos e esses deveres. Não vale só para os adultos, também vale para os niños. Isso é muito importante recordar, não? Então, isso que me gostaria de dizer-te se queres começar com Montessori. Tener claro por quê queres começá-lo. Incluso se tens que falar com tu pareja, habla com tu pareja para poder ligar a essa ideia, não? Por que é importante para nossa família dar Montessori aos niños? Estudar, formar-se e, se tens um niño pequeno, começar desde a vida prática, não? Favorecendo a autonomia, favorecendo que ele pueda fazer as coisas por si mesmo e fomentar muito as atividades de vida prática para que ele tenha essa autonomia, essa confiança em si mesmo, porque também ele vai ajudar depois a aprender outras coisas mais difíceis e também para trabalhar esse sentimento de comunidade e família, vale? Para começar, eu diria que isso é o mais importante. Luego já vendrão os materiais, luego já vendrá o trabalho de homeschooling, se tu queres fazer homeschooling, isso já vendrá em seu momento. Pero o mais importante é isso. E eu diria mais, incluso se tu tens um ninho de 6, 7 anos, que nunca vivido Montessori antes, não? E tu queres agora começar com Montessori, e tu estás pensando, pero es que já ligo tarde, meu ninho já é maior. Não, não ligas tarde. Vale, isso não existe. Em Montessori é válido para todas as idades e sempre estamos a tempo de começar. Se tu tens um ninho maior, já tem uns 6, 7 anos, também começa por aí. Também começa fomentando a vida prática com ele, porque possivelmente ele todavia não sabe vestir-se solo, possivelmente ele não se peina solo, possivelmente ele não se banha solo, possivelmente ele não te ajuda na cozinha, a que sim? Então, podes começar a fazer essas coisas também com tu ninho que tem 6, 7 anos. A lo mejor ele não vai responder com o mesmo entusiasmo que um ninho pequeno. Isso sim eu te posso assegurar. Porque o ninho maior de 6 anos, ele já não tem mais aquela coisa, não? Ai, uau, mira, he cortado um plátano em rodajas, que os ninhos de 3 anos têm. Não, para os ninhos maiores de 6 anos, isso não les vai chamar atenção, como a um ninho pequeno. Isso é verdade. Por quê? Porque ele é ninho de 6 anos, 7, 8, 9 anos, eles estão no segundo plano, eles estão em um outro momento de seu desenvolvimento, têm outras necessidades, têm outras características, são ninhos completamente distintos.
Então, pode ser que ele não te vá responder com esse mesmo entusiasmo, pero aún así é importante para que ele aprenda, para que ele sepa como fazer essas coisas por si mesmo. Este sempre é o primeiro passo, vale? E logo, à medida que ele vai incorporando, que ele se vai acostumando a fazer essas coisas por ele mesmo, que aquilo se vai transformando em um hábito, então aí vamos dando outras atividades que são mais complexas e que vão estar mais de acordo com as necessidades de um ninho de 6, 7, 8, 9 anos. De acordo? Bueno, isso é para começar Montessori em casa, não? O tema da live de hoje era esta, e para começar, fazendo isso, já vas a conseguir muitíssimas coisas, vas a ter muitíssimos resultados, pero pode ser que à medida que tu estás fazendo, vas a sentir-te perdida, vas a sentir-te com medo, pensando, madre mia, como é que eu vou permitir que meu filho corte uma fruta ou uma verdura, porque ele se vai cortar, seguro, como que ele vai dar um ovo, seguramente que ele vai deixar cair no suelo e vai deixar tudo perdido. Pode ser que tudo isso está passando em tua cabeça agora. E se tudo isso está passando em tua cabeça, então necessitas também preparar-te a ti. E essa é a parte quizás mais bonita de Montessori, porque nós entramos em Montessori por los niños, pero nos quedamos por nosotras mismas, porque é muito importante fazer a autoeducação, a autoobservação, a preparação espiritual do adulto. É muito importante para poder seguir dando Montessori. Se tu das Montessori a tu hijo pensando que é como se tu lhe estuvieras dando uma medicina quando ele está enfermo, não? Ou como quando tu le vas a banhar, quando tu le vas a levar ao colégio, enfim, como se fosse uma obrigação a mais que tens que fazer com ele ao largo do dia. Se vas com essa mentalidade, não te vai durar muito Montessori. Vamos, não te vai durar 2 meses. Porque vai chegar uma hora que aquilo te vai cansar, que vai começar a entrar um montão de medos em tua cabeça, e te vas a quedar bloqueada e lo vas a abandonar. Por isso que é tão importante a preparação do adulto. Sem a preparação do adulto, é que não há Montessori. Não, a gente habla muito de los materiais, do ambiente preparado, pero lo mais importante é o adulto preparado. E isso é algo que eu hago muitíssimo hincapié. Se tu me sigues há tempo, já lo sabes. Eu hago muitíssimo hincapié em el adulto preparado, en el trabajo que temos que fazer com nosotras mismas. Se isso te cuesta, ou a lo mejor tu já estás começando a ser Montessori em casa e está observando que te cuesta muito confiar em tu hijo, permitir que ele realize essas atividades solo, porque te dá um desespero, te dá um medo, te dá um montão de coisas, não? Então, esse é o momento de trabalhar-te como adulto preparado, vale? Em la academia de Nossos Momentos Montessori, há um curso que são se não me falha a memória, são de 4 módulos, é um curso super rápido, que está gravado, que tu podes começar hoje mesmo se queres, que se chama El Adulto Preparado no Método Montessori. Com esse curso, tu já vais entender o que é ser um adulto preparado, quais são os primeiros passos que deves de tomar em caminho para se transformar em um adulto preparado. Vas entender o que são as obrigações, não, desse adulto preparado, que está dentro do decálogo de Maria Montessori, não, que tudo aquilo que ela nos pedia para ter em conta sempre quando nos relacionamos com ninhos. E vas incluso também ter esse decálogo para poder imprimir e tê-lo na nevera, em um corcho, onde tu queiras, para vê-lo todos os dias e recordar-se dele, não? Tens esse curso e também tens o programa personalizado Logra Ser um Adulto Preparado, que é um programa de mentoria, um programa individual, em que vas estar comigo ao largo de 1 mês e meio, e eu te vou ajudar a ser esse adulto preparado com sessões semanais de 1 hora,
solo entre tú y yo y nadie más. Te voy a dar ejercicios, leituras, te voy a enseñar a observar a tu hijo, a observar a ti misma, ¿no? Si te gustaría realizar una mentoría, tener una atención más personalizada para llegar directamente a las necesidades que tú estás viviendo hoy con tu hijo, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes una situación muy concreta, una dificultad muy concreta y no estás conseguindo solucionarlo. Entonces ahí sí el programa Logra Ser un Adulto Preparado puede ser lo que tú necesitas. ¿De acuerdo? Porque es una mentoría, no es un curso online. Una mentoría es para ayudarte a lograr un determinado resultado, ¿vale? Si lo que tú necesitas es saber lo que es un adulto preparado, saber qué es eso de preparación interior, qué es eso de ser un adulto admirable, si lo que tú necesitas es la teoría, empieza por el curso El Adulto Preparado en el Método Montessori, que ya está todo grabado. São 40 euros, é baratito, puedes empezar hoy mismo, no tienes ninguna excusa para no hacer la formación. Pero si lo que tú estás buscando es una solución para un problema concreto, porque tú ya has probado de todo y no consigues solución, entonces ahí la mentoría es lo que tú necesitas. Si lo que tú quieres es la mentoría, envíame un mensaje que yo entraré contigo y te explicaré cómo funciona, ¿de acuerdo? Pois nada mais, chicas. Espero que tenhais um feliz dia e recordemos sempre a mensagem de Maria Montessori, que nos devemos jamais olvidar a infância, o ser humano e seguir estudando, seguir conhecendo todos os seres humanos para ajudar a ser melhor. Quizás no vamos a conseguir solucionar todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad hoy, pero yo creo que sí es posible solucionar muchos de esos problemas. ¿De acuerdo? Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.